A Vila da Névoa é a vila oculta do País da Água que foi fundada por Byakuren, que se tornou o primeiro Mizukage. Durante o seu reinado, Byakuren trabalhou muito para fortalecer a névoa e adotou uma política interna severa e sigilosa, onde os assuntos da vila deveriam ser rigorosamente mantidos dentro da névoa, para que nenhuma outra vila possa se aproveitar das suas informações. Byakuren também começou a tradição de repassar as espadas místicas que a névoa possuía para os membros mais fortes da vila, criando assim a organização dos 7 espadachins da névoa. Como a Vila da Névoa era uma das 5 mais fortes da época, o Mizukage foi convidado pelo Hokage para uma reunião na Vila da Folha, onde os 5 Kages discutiriam o equilíbrio de poder entre as vilas, e quando chegou lá, Byakuren ouviu que o Hokage tinha capturado várias bijus e estava disposto a distribuí-las igualmente com as outras vilas, como um gesto de amizade da Vila da Folha, mas como Byakuren não confiava em nenhuma outra vila e não queria receber favores da Folha, ele decidiu pagar pelas bijus de 13 e 6 caudas. Mesmo com todos os esforços do Hokage para manter a paz, uma guerra acabou estourando entre as 5 grandes vilas, e após a morte de Byakuren, Gengetsu Hozuki assumiu como o segundo Mizukage. Como Gengetsu tinha uma rivalidade muito forte com o segundo Tsuchikage, ele enviou os ninjas da névoa para diversas batalhas contra os ninjas da pedra, o que acabou criando uma relação de ódio entre as duas vilas, e em um desses confrontos, os Kages das duas vilas acabaram se enfrentando em uma batalha onde os dois morreram, e como todas as 5 vilas estavam ficando seriamente prejudicadas por conta da guerra, elas acabaram assinando um tratado de paz, que durou por alguns anos, até a desigualdade econômica entre as 5 vilas se intensificar e dar início à Segunda Grande Guerra Ninja. Não se sabe o papel que a Vila da Névoa desempenhou nessa guerra que foi travada na Vila da Chuva, mas ao fim da guerra, todas as grandes vilas acabaram sendo altamente prejudicadas, e para evitar que isso aconteça novamente, as 5 vilas assinaram um tratado para reduzir o tamanho de seus exércitos para tentar manter a paz entre elas. Quando o terceiro Mizukage assumiu o poder, ele começou a intensificar o treinamento de seus ninjas para compensar a redução do tamanho do exército da névoa, e decidiu implantar um método de treinamento cruel na Academia Ninja, onde os estudantes eram obrigados a lutarem entre si até a morte para conseguirem se formar na academia, e os estudantes que se destacarem na última fase se tornariam candidatos para os 7 espadachins da névoa, e mesmo com a política de manter os segredos da vila dentro da névoa, essa prática acabou chegando aos ouvidos de outras vilas, que passaram a chamar a aldeia de Vila da Névoa Sangrenta. Assim como a névoa, as outras vilas também começaram a se fortalecer usando seus próprios métodos, como o aumento ilegal de seus exércitos e o roubo de jutsus proibidos de outras vilas, o que acabou aumentando o ódio e a desconfiança entre as 5 grandes vilas e gerando a Terceira Grande Guerra Ninja. Como tinha diminuído consideravelmente o seu exército após a Segunda Guerra, a névoa foi obrigada a enviar muitas crianças para o campo de batalha, que acabaram perdendo suas curtas vidas, mas ajudaram a névoa ao conseguirem vitórias importantes para a vila. Nessa época, Madara Uchiha se infiltrou secretamente na Vila da Névoa e começou a manipular alguns acontecimentos, como quando enviou alguns ninjas da névoa para sequestrarem Rinohara e implantarem biju de 3 caudas dentro dela. Após o selamento da biju, Madara fez os ninjas deixarem Rin ser resgatada por Kakashi, para que a biju seja libertada dentro da folha para destruir o local, mas Rin não conseguiu chegar até sua vila e acabou morrendo no caminho, o que fez o plano de Madara ser executado com perfeição, já que seu objetivo era fazer Obito Uchiha presenciar a morte de sua melhor amiga para fazê-lo desistir do mundo ninja e se tornar leal a Madara. Após a morte de Rin, a Vila da Névoa recuperou a biju de 3 caudas e a selou no jovem Yagura Katarashi, que após anos de treinamento e dedicação, conseguiu assumir o controle completo sobre a biju. Por conta de seu grande poder, Yagura assumiu o posto de 4º Mizukage e continuou o legado de seus antecessores, governando a vila com mão de ferro e não tolerando nenhuma traição ou vazamento de informações, o que reforçou o apelido de Vila da Névoa Sangrenta.
Yagura também manteve o método de treinamento na academia ninja que o terceiro Mizukage começou, mas após o aluno Zabu Zamomoshi matar uma turma inteira de formandos na academia, Yagura decidiu encerrar essa prática, mas como isso aconteceu em seu governo, Yagura ficou marcado por esse acontecimento e começou a despertar o ódio de alguns membros da vila. Em algum momento, o quarto Mizukage foi confrontado por Obito, que o colocou em genjutsu e começou a interferir nas ações da Vila da Névoa, assim como Madara fez no passado. Sobre a influência de Obito, Yagura cometeu vários crimes, como explorar dinheiro dos pobres e negligenciar os interesses da névoa na terceira grande guerra que ainda estava acontecendo, o que aumentou muito o ódio dos moradores da vila e gerou uma deserção em massa de ninjas poderosos, como Jinchuriki da Biju de 6 caudas e vários membros dos 7 espadachins da névoa, o que acabou fazendo a vila perder 6 de suas espadas místicas e encerrar a organização. Durante esse tempo, a terceira grande guerra ninja terminou, mas Yagura continuou desagradando os membros da vila, o que resultou em uma tentativa de golpe de estado, onde Zabu Zamomoshi, que tinha se tornado um espadachim da névoa após seu desempenho na academia, reuniu alguns seguidores e tentou matar o quarto Mizukage, mas acabou fracassando e teve que fugir da vila. Mesmo após o fim da guerra, a Vila da Névoa ainda estava mergulhada em conflitos internos, como a perseguição aos clãs que possuíam Kekkei Genkai, e a tentativa de invasão do clã Kagura, que tentou destruir a névoa mas acabou sendo derrotado pelos seus ninjas. Além dos conflitos internos, a névoa ainda tinha alguns externos para resolver, e para recuperar informações importantes da vila que foram roubadas pela Vila da Nuvem. A névoa entrou em um acordo com a Pedra e enviaram juntas alguns ninjas para a nuvem, e após as equipes enviadas conseguirem recuperar as informações, os ninjas da Pedra quebraram o acordo e mataram a maioria dos ninjas da névoa para levarem as informações para sua vila, o que acabou reacendendo o ódio entre as duas vilas, nesse incidente que ficou conhecido como Tragédia do Desfiladeiro Yosuga. Por conta das estranhas ações de Yagura, surgiu um boato na Vila da Névoa de que o Mizukage estava sendo manipulado por alguém, e usando um Byakugan que tinha conseguido durante a guerra, conseguiu confirmar as suspeitas, mas não chegou a descobrir quem o estava controlando. Usando o Byakugan, tentou desfazer o genjutsu que controlava o Mizukage, mas Yagura não aguentou o processo e acabou morrendo, e sem ter o Jinchuriki adequado para selar o 3 caudas, a Vila da Névoa acabou perdendo a posse da Biju. Após a morte de Yagura, Mei Terumi assumiu como a quinta Mizukage e trabalhou incansavelmente para livrar a névoa da política sangrenta e cruel criada pelos seus antecessores, e começou a criar relações diplomáticas com outras vilas, preferindo resolver os problemas da névoa usando o diálogo ao invés da força. Como os moradores da névoa estavam cansados de viverem com medo em meio aos conflitos que a névoa se envolvia, eles apoiaram em massa o trabalho de Mei, o que ajudou a Vila da Névoa a deixar o apelido de Névoa Sangrenta para trás. Enquanto a Vila da Névoa passava por essa transformação, um grupo de ninjas renegados chamado Akatsuki começou a reunir as 9 bijus existentes, e como eles estavam atacando várias vilas no processo e ameaçando o momento de paz que o mundo se encontrava, os Kages decidiram realizar uma reunião para discutir esse problema, e Mei partiu para o País do Ferro junto com Ao e Shojuro para participar da reunião. Durante a reunião, o líder da Akatsuki declarou a quarta grande guerra ninja pelas bijus de 8 e 9 caudas que eles ainda não haviam capturado, e os Kages decidiram formar a primeira aliança entre as 5 grandes vilas para combater a Akatsuki. Após a reunião, Mei voltou para a névoa para preparar seus ninjas para a guerra, e durante a preparação, ela recebeu um pedido de desculpas formal do terceiro Tsuchikage por conta da tragédia do desfiladeiro Yosuga, junto com os pertences dos ninjas da névoa que morreram naquela missão, e como não via motivos para continuar com esse conflito, Mei aceitou o pedido e encerrou um grande período de hostilidade entre as duas vilas. Quando a preparação para a guerra estava completa, a Vila da Névoa enviou seus ninjas para o campo de batalha e após vários confrontos difíceis, que resultaram na morte de milhares de ninjas, a Aliança Shinobi conseguiu vencer a guerra e salvar o mundo ninja dos planos da Akatsuki.
Ao fim da guerra, as 5 grandes vilas não desfizeram a aliança e começaram a trabalhar juntas para manter a paz no mundo ninja, e como não tinha mais que se preocupar com conflitos externos, a Mizukage conseguiu se concentrar totalmente em resolver os problemas da Vila da Névoa. Com o tempo, a Vila da Névoa se livrou completamente da má fama causada pelo governo do quarto Mizukage e começou a se modernizar, se transformando em uma cidade próspera e um dos maiores pontos turísticos do mundo ninja, o que também mudou o clima pesado que assolava a névoa e a transformou em um lugar vivo e alegre. Quando Mei se aposentou, Shojuro assumiu como o 6º Mizukage e continuou a modernização da névoa, além de trabalhar para recuperar as espadas místicas que foram perdidas no passado, com a intenção de recriar a organização dos 7 espadachins da névoa. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like, comentários e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.